Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, parceria da Secretaria da Cultura e a nossa PUC São Paulo. Nós trazemos a cada semana um professor, um especialista, um convidado para tratar de algum assunto, muitas vezes sobre a ciência e tecnologia, mas já há mais de um ano nós introduzimos a série Nova Estela Ex Libris, em relação, na parceria com a Eduque, a editora da PUC, e hoje nós temos uma autora atuante aí na área de educação, divulgação da nossa cultura. Deixa eu apresentá-la aqui com a minha colinha. Januária Cristina Alves, ela é jornalista, mestre em comunicação social pela ECA, USP, com tese sobre jornalismo infantil. Depois nós vamos saber um pouquinho mais sobre esse jornalismo tão incrível. É especialista em infoeducação pela USP, escritora de mais de 40 obras. Deixa eu dar uma abreviada aqui, que o teu currículo é muito longo. Ganhou o prêmio que eu tive a honra de ser curador, mas já quando eu saí, agora eu sou vencedor pela Eduque, né? Que bom. Depois de ficar curador, agora eu fico editor vencedor, né? Ela teve um livro premiado na categoria didático e paradidático, com a obra Para Ler e Ver com Olhos Livres, da Nova Fronteira, e novamente, em 2016, há pouco tempo, o livro Convivendo em Grupo, Almanaque de Sobrevivência em Sociedade da Moderna. Recebeu vários prêmios, inclusive o Prêmio Herzog de Direitos Humanos, concedido pelo Sindicato de Jornalistas de São Paulo, e ela foi consultora do programa Folha Educação, da Folha de São Paulo, destinado a orientar escolas para o uso do jornal em sala de aula, belo tema também para conversarmos. Ela é consultora de diversas empresas focadas em educação e cultura e realiza palestras, cursos, oficinas, tudo que é possível aí para educadores, crianças, jovens, sempre relacionado com a leitura crítica de notícias e a literatura infanto-juvenil e escrita criativa. Então, querida Januária, super bem-vindo ao Nova Estela Ex Libris. Eu vou destacar de cara que ela lançou recentemente, foi best-seller no stand do Sesc na Bienal do Livro, que terminou há poucos dias, o Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro. Olha que coisa mais genial. Então eu queria que você começasse falando para nós sobre essa belíssima obra. Segundo você me relatou, tem 141 personagens. 141 personagens. É verdade. Esse é bem completo. Então conta para nós o que é esse livro, como é que foi essa pesquisa. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, pelo espaço aqui no Nova Estela Ex Libris. Eu acho importante a gente conversar também, sobre as publicações, A gente tem, felizmente, bastante coisa boa no mercado e agradeço o espaço para vir falar aqui um pouco do meu trabalho. Então, começando pelo abecedário de personagens do folclore brasileiro, o folclore sempre foi uma paixão. Eu falo que desde que eu li o Saci do Monteiro Lobato, quando eu era criança, nunca mais eu parei de ler e de querer saber sobre as tradições, sobre as histórias do Brasil. Eu fui criada no Nordeste e cercada de todos esses mitos de literatura. Você é de qual estado? Papai e mamãe pernambucanos, papai do Sertão, de Triunfo, mamãe de Garanhuns, do Agreste. E quando eu era pequena, eles voltaram para lá, então eu morei 14 anos entre Garanhuns e Recife. E digo que sou pernambucana de coração, com muito orgulho. E foi lá que eu aprendi muito, com certeza, a apreciar e a respeitar as tradições populares, Pernambucano é um povo que se orgulha bastante das suas tradições e eu acho que isso a gente precisa resgatar, nesse Brasil grande da gente, O Saci dela. Esse é o Saci Pererê, Nossa. E são figuras, na verdade, qual que era a proposta? A minha editora, a Isabel, falou, olha, a gente
precisa fazer um livro que trate, né, dos personagens do nosso folclore de uma maneira um pouco mais profunda, né, que a gente consiga mapear quais são as figuras mais importantes, mais representativas, e elegemos alguns critérios. Então, a gente organizou em forma de abecedário, por ser mais didático, né? Então temos aí de A a Z. Pesquisamos também pelas origens, então temos os africanos, os indígenas, os europeus, os árabes, né? Porque todos eles, de alguma forma, né, nos influenciaram. Então todas essas histórias são um grande amálgama, né? E também pelas regiões brasileiras, porque temos muitos Brasis aqui, né? Então, a ideia foi selecionar e dar um peso, né? Vamos falar também do saci, da mula, do boto, que são os mais conhecidos, mas vamos trazer também outros que de alguma forma estão sumindo, desaparecendo, né? Os registros das histórias de tradição oral já são poucos, né? E muitas vezes são relegados, né, pela academia mesmo, pelas universidades, ao segundo plano, porque existe um preconceito que o folclore é o popular, é o que, né, que vai de boca em boca, e por isso a questão científica mais acadêmica fica mais difícil de mapear. Então, com essa preocupação, eu comecei a pesquisa, que durou 3 anos. Chegamos em 141, poderia ter sido o dobro disso, sem nenhuma preocupação, mas tinha que ser um livro publicável, né? E a ideia era que ele fosse lido também, né? Que as pessoas gostassem de ler. Então, além de ter como se fosse um verbete contando quem é o personagem, sua origem, né? E em que região ele é mais encontrado, a gente contou também as histórias, tanto que o subtítulo é E Suas Histórias Maravilhosas, né? Então, na verdade, a gente quis também preservar, né, boa parte dessas histórias, ainda que elas sejam contadas de maneiras diversas, nas diferentes regiões. Mas aí existe pelo menos um registro de uma ou duas histórias. O livro é uma parceria das edições Sesc com a editora FTD, e aí, por conta da gente atender também as crianças menores, porque o abecedário é um livro de referência e a ideia é que ele seja lido por todos, né, pela família, enfim, é um livro que eu costumo dizer que é intergeracional, né, une papai, mamãe, titio, vovó. A gente fez uma coleção, que é a coleção de personagens do folclore brasileiro, voltadas para a criança. Daí vocês destacam alguns personagens. Aí a gente Saci dividiu Pererê. os personagens em famílias, né? Então, o Saci Pererê e as figuras traquinas, né? O Curupira e os animais incríveis, né? Os seres fantásticos. Então a gente foi dividindo de maneira que a gente conta uma lenda mais conhecida no começo do livro e depois apresenta outros personagens da mesma família. A loira do banheiro. E as assombrações, né? Outras assombrações. E o Irapuru e os animais incríveis do nosso folclore. Então tem sido um prazer trabalhar com esses livros nas escolas. A gente percebe o interesse, né, dos professores no tema e que muitas vezes eles não têm elementos para descobrir, para fazer uma pesquisa com os alunos sobre esses seres, sobre esses personagens, e a coleção tem ajudado bastante, né? A gente está bem satisfeito com esse trabalho. A gente está vivendo agora no mês de agosto o mês do folclore. E a gente percebe, né, na Bienal teve um professor que falou assim, me ajuda a comemorar o Dia do Saci em vez de comemorar o Halloween, porque eu não aguento mais, né? E é isso, a gente percebe que existe um desconhecimento dos próprios brasileiros em relação a esse patrimônio, que é um patrimônio imaterial, que é nosso, que tem a ver com as nossas raízes, com o jeito como a gente vive e como a gente conta histórias. Então, a ideia do projeto é caminhar nesse sentido, de ajudar as novas gerações a se reconhecer. Então, por isso que a gente tem um projeto gráfico moderno, ilustrações que lembram a linguagem dos quadrinhos, justamente para aproximar esses personagens dos nossos jovens leitores. Maravilhoso, nossa. Né? Então, nesse sentido, acho que a gente foi muito feliz.
A maior parte desses personagens nunca havia tido nenhum tipo de registro visual. E isso é o mérito do César Berger, que foi quem fez as ilustrações, com muita pesquisa e muita criatividade também, porque ele contava com a minha descrição dos personagens muitas vezes para conseguir desenhar. Januária, eu acho super incrível você estar fazendo esse trabalho, né? E queria te perguntar assim, como que você está recuperando algo que vem da oralidade, né? No momento onde a gente já está entrando no mundo completamente digital, internautico, né? Eletrônico, como que é esse compasso ou descompasso do momento que a gente vive, né? Você falou para nós que tem coisas tem personagens aqui do nosso folclore que é a primeira vez que alguém apresenta um registro visual. E tudo. A gente tem personagens que foram descritos pelo padre José Anchieta quando chegou aqui, em 1500. Então, de fato, mas isso é o que eu acho que é o encantador, porque no fundo, o que fica no ser humano é o desejo de contar e ouvir histórias, né? Então, quando a gente vai em busca dessas raízes, a gente descobre que no fundo são boas histórias, né? Eu lembro que quando eu vi as primeiras RAFs dos desenhos, né? Os meus filhos falaram: nossa, isso lembra o Walking Dead, que é, né, uma série aí de zumbis e tal. Então eu falei, nossa, então estamos no caminho certo, porque o registro visual lembra, né, uma coisa que é conhecida deles e que eles têm um certo vínculo, que é com o terror, né, as assombrações, tem uma certa idade aí na adolescência que isso passa a ser divertido, né? Então a ideia era essa, assim, era tentar dizer, olha, as boas histórias existem, estão no nosso imaginário e não importa o suporte, elas estão aqui no livro, mas poderiam estar no canal de YouTube, poderiam estar no cinema, né? O que a gente quer divulgar é que nós temos boas histórias para contar, é um país cheio dessas histórias, né? Então eu acho que isso ficou. Eu tenho recebido um feedback bem interessante, né, de pais, de mães. Olha, meu filho tem 10 anos, tem 5 anos, eu conto as histórias e eles pedem para contar de novo. Porque, de alguma maneira, a gente está falando com o que está no imaginário e no inconsciente coletivo, né? São os nossos mitos. Pois é, muito incrível a gente falar em recuperação de mitos no século XXI, né? É verdade, é verdade. Mas é muito interessante, eu dei uma entrevista uma vez para uma rádio enfim, o pessoal entra ao vivo pelo Facebook e tal, e é impressionante como todos têm alguma memória desses personagens em algum momento da vida. É o Homem do Saco, é o Boitatá, é o Bumba, meu boi, né? Então tinha gente até de Portugal, da Espanha, entrando e falando, olha, eu me lembro desse personagem, minha avó me contava. Então tem uma coisa que é afetiva, né, que nos traz também essa identidade, né? Eu acho que a questão da internet, dos meios digitais, com essa coisa da globalização, tornou tudo muito igual, né, muito pasteurizado. E quando a gente descobre que são as nossas histórias, do jeito como é contado aqui no Brasil, a gente se identifica, né? Talvez por isso essa questão de, eu não quero o Halloween, eu quero o Saci, porque o Saci é muito brasileiro, é muito nosso, né? Então, isso faz com que a gente acabe se identificando e se fortalecendo. O Saci é um dia... Tem um dia do Saci. 30 de outubro, né? Que é para fazer o contraponto do Halloween, né? Exatamente. Eu sei porque eu estava inaugurando uma vez uma biblioteca no interior, aqui no Vale do Paraíba, projeto de incentivo à leitura da Secretaria da Cultura, faz tempo. E eu lembro que tinha muita criança, né, junto com a escola, tudo, e que era esse dia, justamente, né? Uhum. Então rolou um papo que tinha um monte de Saci assistindo a cerimônia, né? Uhum. Então... Não, sem dúvida. O Monteiro Lobato tem um trabalho maravilhoso que chama Inquérito sobre o Saci, quando ele era editor do Estadão. E ele pediu para as pessoas mandarem suas histórias, né, sobre o Saci. E é um livro assim, recolheu muitas.
E eu estava na Bienal contando a história do Saci, e tinha um menininho desse tamanho assim perto de mim, e eu falei, quem conhece o Saci? Ele disse, eu, muito amigo meu, vive lá em casa. Então é muito bacana você perceber que isso, a gente tem um vínculo com essas criaturas, e aí eu lembro que eu fui com eles, eram crianças pequenas, mas o Saci é bom ou é ruim? Nem é bom e nem é ruim, ele é danado. Ele gosta de fazer travessuras, né? Então isso quer dizer, provavelmente escutam, né, na escola, em casa, e vai ficando. E é uma figura que é muito brasileira, né? Então eu acho que a gente precisa resgatar um pouco isso para a gente não ficar sem identidade, imerso nos Halloweens da vida. Nada contra, mas eu acho que nós temos, né, as nossas coisas aqui. A gente tem que aprender a ver e a valorizar, né? E você, aproveitando que você está aqui no nosso Nova Stella Ex Libris, né? Você teve essa experiência grande do jornalismo infantil. Sim. O que é isso? Conta um pouco. Eu fui... A gente está muito ligado ao jornalismo científico, né? Mas esse infantil é outra praia muito legal. Eu fui uma criança que gostava sempre de escrever, e lá em Pernambuco, o Diário de Pernambuco tinha um suplemento infantil que publicava as histórias das crianças. E a minha mãe me incentivou a escrever, mandar uma história minha. E quando saiu publicada, eu digo que isso foi o ponto de virada da minha vida, né? Eu tinha 11 anos, falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Então foi sempre uma motivação tentar entender como é que a criança conseguindo publicar, né, conseguindo ser ouvida num meio de comunicação, ela aprendia a se expressar, né? Toda essa questão do empoderamento, da voz da criança, do protagonismo, né? Eu sempre costumo dizer que eu vivi isso na pele, né? Eu me senti ouvida. Quando no dia seguinte a minha professora colou a minha reportagem no mural da escola, aquilo me deu um empoderamento, né? Eu tinha voz, eu conseguia escrever. E aí eu cresci, entrei na faculdade de jornalismo e assumi uma coluna no jornal onde eu comecei com 11 anos. Então, acho que isso foi muito importante. Quando eu vim para a ECA, eu tinha uma vontade de pesquisar os suplementos infantis. Na época, no Brasil, a gente tinha 26, hoje a gente tem 2 ou 3. Né? As coisas foram se transformando. E eu acho que isso era importante, quer dizer, a criança, de alguma maneira, nos jornais que davam esse espaço, porque não eram todos, né? Alguns publicavam só quadrinhos e tal, mas era um pouco para tentar entender como é que a mídia via a criança. E a gente já estava entrando aí nos anos 90, quando a criança começou a ter um peso como consumidora, né? Então a minha questão era resgatar o jornal como uma possibilidade de expressão. Aí foi quando a Folha de São Paulo montou o programa aqui, a Flávia Aidar constituiu esse programa que chamava Folha Educação, cuja ideia era formar os professores para trabalhar o jornal em sala de aula. E aí pensando em leitura crítica, né, que o meu trabalho foi um pouco por aí também. Esse projeto ainda existe? Não. Não. Também acabou. 13 anos a gente ficou lá e depois... Aí começou a entrar o jornal digital e aí ficou essa questão, né, para onde a gente vai? A gente estimula o trabalho com o jornal digital ou com o jornal impresso? E eu acho que essa dicotomia ainda existe, né? Então, mas a gente sabe que o jornal continua sendo trabalhado, não mais talvez o jornal impresso, mas a notícia, que é o fundamento. E agora eu estou voltando a trabalhar especificamente com a notícia. Vamos lançar, eu e a Flávia Aidar, do Folha Educação, um livro sobre fake news, resgatando um pouco essa questão, né, de como trabalhar com a notícia na escola, para além da notícia como gênero jornalístico, né. A Unesco tem um trabalho que a gente se baseia de alfabetização midiática, que a Unesco entende que é uma necessidade, né, não há como mais não se discutir esse assunto na escola. As crianças, né, precisam ser instrumentalizadas, incentivadas a fazer uma leitura crítica dos meios, né? Agora com muito mais força com a questão da internet, o WhatsApp, as redes sociais, Facebook, Instagram, toda essa parafernália, né? Então esses meninos estão imersos em tudo isso
e não tem, muitas vezes, os instrumentais para fazer uma leitura do que há por trás da notícia. Então, a gente tem tentado trabalhar por aí, temos sido bem recebidas, os professores gostam e tem muito interesse em saber como é que podem abordar isso sem ser moralista, sem ser chato. Nós temos um né? livro, a gente já até gravou aqui há uns 2, 3 meses atrás, que é um livro da editora, não sei se você conhece, que chama Como Sair das Bolhas. Ah, não conheço. É da Preciso Poliana ver. Ferrari, depois a gente vê um Troca. jeito de você receber exatamente. É um livro, em grande parte, é sobre as fake news, inclusive dando algumas receitinhas de como checar, né? Checar a Isso. notícia. Bom. Já tem essas plataformas de checagem, né? Tem várias, mas eu costumo sempre dizer que tudo isso, se a gente não ensinar, né, esses meninos a perguntar, né, a desconfiar do que leem e tal, essas ferramentas todas podem ser lindas e maravilhosas, mas elas necessitam que a gente faça a pergunta. Então, a gente tem trabalhado muito com essa questão, né, da curiosidade, de saber fazer o caminho, de saber perguntar, perceber o que está por trás da frase, da foto, do vídeo. Então, acho que são elementos que a escola também precisa resgatar, que tem a ver muito com a questão da pesquisa. Não é só googar, né? É muito mais que isso, né? É aprender a perguntar e a desconfiar, no mínimo, daquilo que está dado como verdade. Hoje em dia, eu tive aqui no MIS, né, há muitos anos, no começo a gente fazia, talvez nós somos os culpados, né, em parte, né? A gente fazia oficinas de inclusão digital, Perfeito. né, que era ensinar para as pessoas a entrar no Face, entrar no Twitter, não tinha Instagram ainda na época, nem o WhatsApp, senão a gente teria dado oficina de WhatsApp e Instagram também. Na verdade, a gente, no começo, inclusive era lá na entrada, tinha uma espécie de lan house ali para as pessoas, e tem um horário que era totalmente voltado para pessoa, não era para a pessoa ficar usando, mas para a pessoa ficar aprendendo a entrar. Né? Então é curioso, né, que eu sinto, sei lá, isso em 2009, 2010, e rapidamente a gente chegou num ponto onde hoje em dia não faz mais sentido fazer oficina de... Não precisa mais de oficina, as pessoas já são suficientemente, inclusive as crianças, né? Isso. Hábeis com o digital para poder se cadastrar e entrar dentro das redes e criar seu perfil. Mas agora o problema é outro, né? A gente está aqui, o segundo programa Nova Estela, que bate na questão de como enfrentar essa questão. Como usar, né? Não é mais só... Porque o acesso à informação todo mundo tem, né? De um jeito ou de outro. Ela está lá. Agora, o que uso você faz dela é que é a grande questão. Eu acho que é isso que a alfabetização midiática está preocupada, né? Porque as mídias estão todas disponíveis, mas não quer dizer que tudo que está lá é verdade, ou que tudo que está lá, Lembrei, eu né? estava querendo te falar, tem até uma outra pessoa que eu entrevistei sobre games, um jovem aí que é premiado e tal, e ele defendeu já um doutoramento sobre games, e ele estava falando que ele dá aula numa escola, já aqui em São Paulo, Porto Seguro, letramento digital. É isso. Essa é uma expressão que eu não... Você estava falando de alfabetização, eu estava lembrando que era outra palavra, né? Letramento digital, né? Tá, tem que começar cada dia mais cedo, né? Porque as crianças estão muito expostas. E de alguma maneira, quer dizer, a gente tem que conversar sobre leitura. Porque no fim tem a ver com a leitura de livros, tem a ver com a leitura do mundo, né? A gente, quando lá no seu feed do Facebook começa a aparecer só os seus amigos que pensam igual a você, né? Veja a possibilidade que a gente tira de ter uma leitura diversificada das coisas que acontecem, né? Então a gente precisa, mais do que ampliar o universo dos meninos, vamos comparar a mesma notícia em diferentes meios e tal. Principalmente a gente precisa dizer para esses meninos que o mundo é muito maior do que o que a própria mídia mostra. E o que ela esconde, né? E o que a gente não lê. Então tem o texto, tem o subtexto, tem o texto oculto. E essas coisas a gente precisa contar que existe, porque senão fica tudo muito plano. E tem que ir mais fundo do que você falou, eu acho que tudo que você falou correto, mas você tem que um pouquinho entrar no jogo deles e aprender que tem
truques, né? Por exemplo, eu vou te dar uma ideia. Por exemplo, eu gosto muito de diversidade, né? Coisa minha, né? Então, o que eu descobri? Por exemplo, toda vez que tem uma hashtag que está bombando, né? Copa do Mundo, por exemplo, né? Brasil, Bélgica, tal. Naquela hora você pode ir postando usando a hashtag e o jogo dura 2 tempos de 45 minutos, é um tempo longo. Bastante. Você cria um monte de novas amizades por causa daquela hashtag, que você passa a seguir, eles passam a te seguir, passa a criar um vínculo. E isso vai enchendo o teu... Né? Você entende? Quer dizer, os algoritmos, eles também permitem você... Desde que você saiba brincar com eles de dentro. Você tem, por exemplo, usar a hashtag direitinho é uma coisa que não está em nenhum lugar, porque ninguém usava. Não tem manual para isso, né? Não, né? Mas a gente, na experiência, acaba aprendendo e eu acho que é importante passar para frente esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento com os jovens, né? Januária Cristina Alves, eu queria te agradecer muito pela visita ao Nova Stella Ex Libris. Ela lançou o abecedário de personagens do folclore brasileiro. Gostei da tua subtítulo e suas histórias maravilhosas. Edição do Sesc e da FTD, está aí no mundo digital, não digital, né? E o Nova Stella Ex Libris se despede, esperando ter o nosso telespectador novamente no mesmo canal, no mesmo horário, na semana que vem, ou a qualquer momento, qualquer lugar do universo, no YouTube.